Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, que é o Trabalhamos com o que Temos. É muito importante sempre frisar que trabalhamos com o que temos quer dizer também trabalhar com nada, né? Porque muitas vezes o que a gente tem é nada e a gente tem que dar um jeito de trabalhar com isso mesmo, não é verdade? Esse é o nosso episódio de nome bem diferente, né? O nome do episódio de hoje é Religião. E nesses últimos meses eu vim passando por algumas situações bem interessantes e eu queria dividir com vocês. Mas como vocês sabem, eu sempre vou trazer aqui uma definição, depois um cadinho da minha vida e aí no final a gente junta tudo e vê se sai alguma coisa de útil, né? Então a gente começa aí pela definição, trazendo um pouquinho para vocês. Eu acho que todo mundo, em algum momento na vida, já teve contato com essa definição, né? Então, o que é religião? Religião vem do grego religare, que quer dizer se reaproximar. Blá, blá, blá. Eu gosto dessa definição, mas não porque a gente está fazendo aqui, até porque é uma definição bem livre de interpretações. Na verdade, livre não. Na verdade, ela está cheia, aberta para interpretações, essa é a palavra. Aberta para interpretações, né? Então, quando a gente fala de religião, a gente pensa ali em práticas espirituais, em crenças, divindades, ritos, né? Aquela galera que grita no fim da minha rua, ou até mesmo uma galera que não grita no fim da minha rua, mas grita no fim da sua rua. Quando a gente fala de religião, a gente pensa diretamente no estabelecimento igreja, né? Quando, na verdade, não é bem por aí que passa o processo religioso, né? A religião, ela tem, por exemplo, para o filósofo Mircea Eliade, ele fala que é uma maneira do ser humano conectar-se com o sagrado. E aí eu acho que é legal a gente pensar o que é esse sagrado, né? Porque o sagrado ele pode ser desde uma ideia, como é o caso de Deus, e aí você pode inserir aqui qualquer Deus que você quiser, ou ele pode ser algo que é considerado importante e a gente tem uma representação ou tem algo físico para isso, né? A gente também tem um psicólogo chamado William James que diz que a religião ela é vista como uma experiência pessoal profunda, né? E ela pode ser, e na verdade ela é capaz de provocar transformações internas. E eu gosto dessa definição, eu acho boa. Mas, se a gente for parar para pensar um pouquinho sobre a minha vida de maneira geral, eu não tive boas experiências religiosas. Por quê? Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, eu acho que não. Mas eu tenho uma teoria bem interessante, que é a teoria do ouro branco. Ouro branco chocolate, sabe? Eu gosto muito do ouro branco, eu gosto muito do chocolate. E uma vez eu precisava deixar de comer o ouro branco por questões de saúde. E eu fiquei tanto tempo sem comer que quando eu voltei a comer, eu comprei um pacote de 1 quilo e comi o pacote de 1 quilo. Não no mesmo dia, em 3 dias. Mas eu comi o pacote de 1 quilo. Veja, se a gente tem muito uma coisa, se a gente gosta muito de uma coisa, a gente não pode sair por aí comendo 1 quilo daquilo, né? Mas a gente também não pode tirar. Porque se a gente tira, a gente entra em abstinência disso. Eis a grande questão, né? A gente não pode tirar a questão religiosa ou a religião em si da vida da gente. O que a gente precisa fazer é não comer 1 quilo dela, porque senão a gente fica com diabetes, né? A gente fica alienado. Mas a gente também não pode simplesmente tirar da nossa vida, porque é um tripé, a nossa vida ela é feita de situações importantes e esse tripé também é importante. E quando eu falo de um tripé especificamente, eu tô falando de um que eu sempre dou de exemplo para os meus pacientes, que é assim, para mim, quando eu entrei na faculdade de psicologia, a pessoa ela precisava para ficar bem, tá? Ela precisava de alguém que acreditasse nela, acreditar nela mesma e acreditar em algo maior. Eu adoro essa tríade, eu acho que ela é muito importante. Então, o meu trabalho como psicóloga é ensinar a pessoa a acreditar nela mesma e, muitas vezes, acreditar nela, porque a família não acredita, as pessoas ao redor não acreditam. Aí, o acreditar em algo maior fica a critério da pessoa, né? Então, a gente precisa entender que essa crença em algo superior pode ser considerado religioso ou você pode ser uma pessoa até e acreditar na ciência, no cosmos, no universo, no Big Bang, né? E isso é extremamente importante. Enfim, por que eu tô trazendo tudo isso, né? Porque com as comemorações que a gente teve de final de ano e vendo a família e tudo mais,
me veio muito o meu passado religioso, né? Porque eu sou uma pessoa que fui religiosa durante muitos anos, né? Ju, hoje você não é mais uma pessoa religiosa? Não, hoje eu não sou uma pessoa religiosa. Mas me veio muito à tona isso, né? E um dos pontos importantes é que... Agora vai a parte que vocês sempre esperam, né? Um dos pontos importantes é que eu fui uma membro fiel e ativa de uma religião grande hoje, de uma igreja, de uma determinada igreja, grande também, né? Bem conhecida. E qual que é o problema? O problema é que durante as minhas sessões de psicoterapia atuais, gente, atuais, tá? Eu tenho 35 anos enquanto eu gravo esse episódio, eu faço sessões de psicoterapia uma vez por semana, e aí vem um ponto interessantíssimo, né? Que é o ponto de que as coisas que aconteceram comigo durante o meu período religioso interferem na minha vida até hoje. Ai, como é horrível a gente comer 1 quilo de ouro branco, né, gente? É até gostoso no momento, mas depois a gente se lasca. E aí, assim, um ponto interessante, né? A religião da qual eu fazia parte, as mulheres elas não tinham muita voz. Então a gente, como a maioria das religiões machistas estruturais, né? A gente não tinha muito o que fazer. Então a gente precisava lutar pelo nosso espaço. E eu sempre fui uma pessoa muito de lutar pelo meu espaço. Eu e a minha amiga Tatiana, né? A Tati, ela sabe que eu estou falando dela aqui agora. Pelo menos eu espero que ela saiba. E Tatiana sempre foi um exemplo pra mim, porque enquanto ninguém poderia liderar um grupo, ter pessoas ou fazer alguma coisa dentro da igreja que fosse de maneira visível, Tatiana fazia, né? E Tatiana me ensinou que eu poderia fazer também, né? O problema é que esse ensinamento dela foi ótimo, né, para minha vida atual e para que eu pudesse construir a minha independência da religião. Foi muito bom, porque talvez se ela não tivesse me mostrado que eu sou capaz de fazer o que eu quiser sem precisar de homem algum, eu com certeza não estaria onde eu estou hoje, né? O problema é que essa mesma necessidade que a gente tinha de agradar o outro, ela veio comigo até os dias atuais. Então, vou dar um exemplo. Na igreja da qual eu fazia parte, nós tínhamos o grupo de jovens, eu fazia parte do grupo de jovens, eu tomava conta de um grupo de pessoas. Então, meu grupo tinha ali 20, 30 pessoas. E nesse grupo de 20, 30 pessoas, eu cuidava de cada uma delas, eu não podia deixar ninguém se perder, não podia deixar ninguém sumir. Eu tinha que estar de olho em todo mundo, eu tinha que ser prestativa para todo mundo. Por quê? Porque se eu não fosse boa, se eu não agradasse, Deus logo colocaria outra em meu lugar. Porque é isso que Deus faz, né? Vamos observar os acontecimentos bíblicos. Então, quando Davi pecou, Deus deu uma chance a ele, mas se ele não tivesse aceitado a chance, ele seria substituído. Porque é assim que Deus faz, ele substitui. É muito curioso porque depois, relendo a Bíblia, dentro do meu contexto atual, eu não vejo essa substituição de Deus como se todos nós fôssemos descartáveis, sabe? Mas é um conceito que eu cresci assim. E qual que é o problema de ter crescido dentro de um conceito de que eu sou meramente substituível, de que eu sou um papel, de que eu sou literalmente o pacotinho do lanche, né? Que a gente tira o lanche e joga o papel fora. É que eu trouxe isso pra minha vida mesmo depois de tantos anos. Então pensa comigo, como eu falei, eu tenho 35 anos gravando esse episódio hoje. Imagina que eu aprendi isso quando eu tinha 14. E isso tá me dando trabalho hoje na sessão de terapia. Olha que merda, né? Por que isso me dá trabalho hoje na sessão de terapia? Porque hoje, por exemplo, eu não consigo falar não pro meu marido. Porque se eu falo não pra ele, eu tô desagradando ele, eu não posso desagradar ele. Hoje, por exemplo, eu não posso falar não pros meus amigos, né? E até em um determinado momento da minha vida em que eu passei por uma situação de objetificação, eu me vi mal por ter falado não. Olha que loucura. Mas por quê? Porque, querendo ou não, eu não posso desagradar. E eu aprendi isso por conta de um extremismo religioso que fez parte da minha vida, dos meus 6 aos meus 25 anos. Então foram 20 anos, no mínimo, foram 20 anos de um extremismo religioso que, infelizmente, ainda está reverberando nos dias de hoje, né?
Então, bora juntar as duas coisas, né? O que a gente tem? A gente tem aí definição de religião, como a gente comentou, né, pro William James, que é uma experiência pessoal profunda capaz de provocar transformações intensas. Realmente foi isso que aconteceu. Eu não tiro nem põe, né? Então, durante o processo religioso, foi isso que aconteceu na minha vida. Eu fui uma pessoa que tive ali profundas transformações internas, né? A ponto de não conseguir mais me ver sem essas transformações. E a minha psicóloga ter o trabalho de realocar essas transformações, né? Então, hoje, o meu trabalho na minha terapia é entender que o que o outro espera não é responsabilidade minha. E, cara, como isso é difícil. Como isso é difícil, porque muitas vezes a gente só gostaria mesmo que as coisas fossem mais fáceis. Mas não, né? Essa comunicação com o sagrado, ela pode ter várias formas de acontecer, né? Então, enquanto eu estava presa na religião, eu não conseguia enxergar que sagrado é aquilo que eu escolho consagrar. Olha que interessante, né? Porque a consagração é a separação. Então, quando você escolhe separar alguma coisa para transformar em algo positivo para você, você tem uma visão diferenciada. E eu precisei sair da religião para entender que o que é sagrado para mim sou eu. A parte difícil é a gente conseguir pôr isso em prática, né? É muito difícil pôr isso em prática. Então, o que eu queria deixar aqui nesse episódio de hoje é que a gente precisa aprender a trabalhar com o que a gente tem, né? O que eu tenho? Eu tenho um histórico lascado de um extremo religioso que pesa na minha cabeça, que pesa nas minhas crenças até hoje e que faz com que eu tenha uma necessidade, muitas vezes desumana, de agradar o outro. O que eu preciso fazer com isso ou o que eu posso fazer com isso? Eu posso entender essa ideia e depois que eu entender essa ideia, eu tentar fazer pequenas modificações. Então, começar a falar pra mim mesmo, como eu já faço, começar a falar pra mim mesmo que tem coisas que não são problema meu. Vou fazer um episódio só sobre essa frase, é importante, né? Tem coisa que é problema meu, tem coisa que não é. Mas assim, entender que tem coisas que não são problemas meus, ou entender que se eu desagradar o outro, tudo bem, porque eu não nasci pra isso não, cara. O sagrado sou eu, o sagrado não é o outro, né? Eu entendendo isso vai facilitar muito o meu processo, para que eu possa sair um pouco dessa mão religiosa que pesa na minha cabeça, mesmo depois de 10 anos de afastamento desse processo. Eu acho muito importante. É justamente por isso que quando eu dou o exemplo do bombom, do ouro branco, eu falo sobre diabetes, porque é uma coisa que fica com a gente para sempre quando a gente come 1 quilo de chocolate, né? É mais ou menos esse processo. Entender que aquilo que eu passei lá atrás não vai sair de mim, não vai me abandonar, mas eu preciso aprender a trabalhar com o que eu tenho. E é para isso que a gente tá aqui, né? Enfim, ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima. Tchau!